Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, produzido por muito carinho por nós, alunas da Universidade São Judas Tadeu. Meu nome é Fernanda e eu faço nutrição na São Judas. Olá, meu nome é Rafaela e eu faço nutrição também na São Judas. Oi, meu nome é Júlia e faço nutrição na São Judas também. Esse episódio faz parte de um trabalho especial para a Unidade Curricular Vida e Carreira, onde nós vamos conversar sobre temas que impactam diretamente na nossa saúde e bem-estar, e claro, no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje temos o prazer de receber uma convidada super especial, uma profissional que entende tudo sobre alimentação saudável, equilíbrio nutricional e como nossos hábitos alimentares influenciam na nossa rotina, tanto nos nossos estudos quanto no nosso trabalho. Com a gente, a nutricionista Thaís Nunes, que vai compartilhar um pouco sobre a sua trajetória, seus desafios e dicas valiosas para mantermos uma vida mais saudável e produtiva. Thaís, pode se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, nutricionista. Sou formada aí já há 7 anos, pós-graduada em nutrição esportiva também. E hoje estou aqui com esse convite especial para contar um pouquinho da minha história, né? Falar um pouquinho sobre a carreira, os desafios da nossa carreira. É isso. Bom, Thaís, para começar com a nossa entrevista, conta pra gente qual foi o seu maior incentivo para seguir na área da nutrição e o seu maior desafio durante sua trajetória. Meu maior incentivo foi dentro de casa. Meu pai sempre gostou de ter uma alimentação bem saudável. Então, desde pequena, a gente já tinha o hábito de ir na feira, comprar os alimentos, de ter hortinha e plantar o alface. Então, desde pequena, eu sempre tive esse contato com alimentação saudável, com verde escuro, né, com a terra. E aí veio o meu interesse a partir disso daí, de querer saber mais como esses alimentos interagem no nosso organismo. Na época não era interagem, né? Eu sempre fazia perguntas pro meu pai do tipo, nossa, mas por que é saudável comer alface, mas dentro de um hambúrguer de McDonald's não é saudável, né? Tipo, eu não entendia isso, sendo que hambúrguer é pão, carne e alface, tomate e queijo. Eu não entendia essa relação. E aí eu queria entender mais, né? Sobre a alimentação, macronutrientes. Então, desde muito pequenininha, com 11 anos, eu já pesquisava sobre alimentação saudável. As minhas redações na escola eram sobre merenda escolar, alimentação saudável, desnutrição, que era um tema muito pautado na época em que eu estava. Então, eu sempre pesquisava muito sobre essa parte de nutrição. Então, começou dentro de casa e aí só foi aumentando na escola, né? Nas aulas de ciência, de biologia. Então, eu pirava, né? Na pirâmide alimentar, eu sabia de cor e já era uma menina muito legal quando eu era pequena. E quando você começou a faculdade, qual área você queria seguir e qual você está atuando agora? Quando eu comecei a faculdade, eu queria muito ir para a área hospitalar. Eu achava lindo ser nutri de hospital, queria ser residente, queria usar aqueles pijaminhas lindos. Era, tipo, um sonho na minha vida ser nutri hospitalar. Inclusive, eu prestei residência pro Dante Pazanese. Acabei que eu não passei na última fase. Foi muito bom que eu não ter passado. A gente fica triste na época, né? Mas depois eu entendi o porquê. Convivendo com estágio e tudo mais, o estágio hospitalar foi meu último estágio e foi o pior que eu tive na minha vida inteira. Sério? Odiei o estágio de ir na parte hospitalar. Eu não conseguia entrar dentro de uma UTI, aferir o paciente acamado, fazer a altura do joelho, fazer a circunferência do braço, da CB. Então, eu não conseguia. Era muito difícil para mim ver uma pessoa ali em coma e eu ter que mexer numa pessoa naquele estado. Mesmo pedindo licença, eu não me sentia bem com aquele ambiente. Então, foi um dos estágios mais difíceis. Eu chorava, eu não conseguia aferir, eu tinha muito, muito medo de pegar um paciente. Eu me incomodava muito com aquela situação,
clima pesado de UTI. E a minha residência foi para UTI cardio, né? Eu queria me especializar nessa área de cardiovascular. Mas, né, depois desse estágio, eu descartei, né? Fiz a residência, tentei, falei, vamos tentar, né? Quem sabe a UTI de cardio é mais tranquila, né? E aí eu não passei, e eu falei, ai, que bom que eu não passei, porque talvez eu não ia pegar pacientes lúcidos, né, dentro de uma UTI de cardio, né? Pode ser que eu pegaria pacientes naquele estado também, porque afinal é dentro de uma UTI. Então, eu mudei depois, né, dessa área. Dentro da faculdade eu comecei a estagiar na área de controle de qualidade, que era uma área que eu gostava também. Antes de fazer nutrição, eu fiz tecnólogo de alimentos e eu gostava também, tudo na área de alimentos, né? Eu gostava também dessa área de qualidade, controle de qualidade. Então, eu trabalhei muitos anos nessa área, até eu chegar no consultório. Então, depois do estágio da faculdade, eu continuei nessa área de controle de qualidade. Trabalhei numa empresa grande de hortifruti, que é a parte que eu amo. Frutas, verduras, de tirar brix, né, das frutas. Não sei se vocês já viram isso na faculdade, o que é o brix, virar o brix. Ainda não. Vocês vão saber, é o teor lá de açúcar, da fruta, maturidade, é a parte de bromatologia, atividade de água. Então é super bacana, eu gostava muito dessa parte também, então eu fui para essa área. E junto com essa área, eu fui atendendo, porque eu queria muito atender. Eu gosto da parte ambulatorial, eu gosto do contato com o paciente, então eu fui começando a atender. Então eu mantinha os 2 empregos, né? A parte que eu fazia de controle de alimentos e a parte de atendimento em consultório. Então eu saía de um lugar e já ia pro outro atender. Então você gostou mais dessa parte clínica, né? De atender particular, assim, só com a pessoa. Isso, mais a parte que a gente fala de clínica mesmo, né? Mais a parte ambulatorial, de clínica mesmo. Então foi a parte que eu acabei me identificando, porque dentro dessa área de controle de qualidade, a gente só tem o contato com a vigilância sanitária e com o alimento. Então eu não tinha contato com o paciente para eu ajudar mais, sabe? Eu queria muito ter esse contato com o paciente, de ter a orientação nutricional, de fazer cardápio. Então eu queria muito isso. E aí eu comecei aos pouquinhos. Então fui migrando. Aí hoje eu só trabalho com isso. E aproveitando esse gancho sobre a sua atuação, como você faz para se manter dentro das novidades da nutrição, dessa tecnologia, sabe, de vida social? Bom, eu gosto muito de estudar, então eu sou louca dos cursos. Eu tenho até um cartão de crédito separado que é só para cursos. Eu faço cursos, palestras. Então eu me atualizo dessa forma. Sempre estou participando de palestras, de workshops. Tem workshop online, tem workshop que é presencial, que quando dá eu consigo ir. Feiras de nutrição também eu vou. E eu também sigo pessoas que têm um nome, né, no mercado. Por exemplo, a doutora Aline Davi. Então os cursos dela são muito bons. Gosto, já fiz. Então, eu tenho o Guilherme de Carvalho também, que fala sobre exames. Então, tem alguns profissionais da área da saúde que eu acompanho, né, da área da nutrição, que relevante à minha área, que eu sou da parte de emagrecimento esportiva, e eu sigo para que eu consiga sempre estar mantendo atualizada, né? Claro, sempre que sair uma diretriz nova, alguma coisinha, eu tô sempre olhando. E também cada caso é um caso. Então, por exemplo, esses dias eu tava me aprofundando mais em diverticulite. Porque fazia tempo que eu não pegava um paciente com diverticulite. E aí apareceu aqui no consultório, tudo bem, eu já tenho meu protocolo, fui lá, atendi. Mas, além disso, eu fui pesquisar algum artigo atualizado para ver se tinha alguma coisa de novo, né? Alguma estratégia nova, para ver se tinha mudado alguma coisa. Então, essa parte do pós-consulta, as pessoas não veem, né? E é o que eu sempre faço. Então, sempre que tem um caso novo no consultório, por exemplo, tá muito em alta agora a lipedema. Então, eu já montei uma pastinha no computador
Já reuni alguns artigos mais novos sobre lipedema relacionado à nutrição. Já procurei se tem alguma diretriz, alguma coisa. Estou estudando mais para poder montar um protocolo. Tentando entender, né, o que é o lipedema, o que a gente pode ajudar nessas pessoas. Porque quando eu aparecer um paciente, eu já vou saber atender, eu já tenho aquela base. Então, assim, a atualização é sempre. Então, a gente sempre que sai um assunto novo, tem que ir atrás. Thaís, eu gostaria também que você compartilhasse conosco qual foi o maior desafio que você enfrentou desde o início da sua formação até a atuação da profissão. Houve alguma situação que realmente se colocou à prova, seja no aspecto técnico, emocional ou até mesmo pessoal? Sim, muito. Nessa parte de... Quando eu trabalhei na parte do controle de qualidade, na pandemia, eu comecei a crescer muito dentro do consultório. Porque eu fui afastada do meu trabalho por conta da asma, eu era grupo de risco. E aí, eu não consigo ficar parada. Eu fui fazendo curso, fui fazendo live. As pessoas começaram a me procurar para ter atendimento online. Então, eu comecei a atender praticamente todos os dias online, durante a pandemia. E quando eu voltei, eu fiquei acho que uns 4 meses afastada. Quando eu voltei, eu não me identificava mais. Eu não consegui mais trabalhar na parte que eu gostava tanto, que era ali aquele contato com as frutas, que era aquele controle de qualidade que eu fazia. E aí eu comecei a me dar numa situação muito complicada, porque eu tinha um cargo bom, um salário muito bom, tinha muitos benefícios dentro da empresa, eu era provedora da minha casa, e aí eu me vi numa situação muito difícil para migrar totalmente de área, porque aí envolveu bastante o emocional. Tipo, você não se identificar mais com uma área. Foi bem assim, foi um choque assim que eu tive, foi muito complicado. Eu acordava chorando para ir trabalhar, eu dava dor de barriga, dava enxaqueca, me empolava inteira do nada. E assim, coisas que acabavam fazendo com que eu saía mais cedo do trabalho, que eu não fosse trabalhar. Então isso começou a prejudicar muito o meu rendimento por esse conflito emocional. Eu não queria estar ali, mas eu precisava estar ali por conta da renda. E isso foi muito difícil. E aí eu tava quase num burnout, né, praticamente. E aí eu tive que tomar uma decisão, né, porque a minha saúde em primeiro lugar. E aí meu marido falou, para tudo, pede logo a conta, porque você tá ficando muito doente. Você não tá percebendo, mas, cara, tipo, você tá ficando doente. E aí eu realmente não tava bem. E ele falou, a gente se vira, vou te ajudar, logo você tem os seus pacientes já ali. Não vai complementar aquela renda que você tinha, mas já é um começo. E aí ele foi o meu incentivo, assim, sabe? Ele, não, você precisa sair, você precisa só ficar com isso então, tá te fazendo bem onde você tá. E aí foi aí que eu saí dessa empresa onde eu trabalhava, e aí eu continuei somente com o consultório, né? E aí eu tinha uma reserva financeira, ainda bem que eu sou organizada. E aí eu consegui me manter ali por 3 meses, pelo menos, até começar a vir mais pacientes. Aí depois, logo em seguida, eu consegui entrar na clínica, onde eu trabalho com a Fernanda. E aí só foi de vento em popa, né? Então aí começou a dar muito certo, aí começou a vir várias parcerias. Comecei a montar, né, procurar lugares para atender, que antes eu não tinha um lugar fixo para atender, eu atendia na casa das pessoas. Depois eu passei a atender lá na clínica, depois eu passei a atender em outros lugares, e aí hoje eu já tenho um consultório que é fixo, né? Então eu fui montando assim, mas foi bem difícil essa transição, assim, principalmente pela essa parte desse conflito emocional, de tipo, eu tenho essa obrigação de trabalhar, de ter essa renda, o que eu vou fazer, né? Mas eu não consigo mais estar ali, então foi muito difícil. Thaís, de que maneira você aborda pacientes que apresentam resistência a mudanças na alimentação? Tipo, não sabem se comportar com uma alimentação, que você faz uma dieta para ela e ela não consegue seguir ela de uma forma assim. Olha, eu sou bem sincera hoje em dia com os pacientes e eu sempre pergunto de 0 a 10, quanto você está comprometido com este processo de emagrecimento? A pessoa fala, 9, 10...
Tá, mas por que você não conseguiu seguir a dieta, então? O que aconteceu? O que eu posso te ajudar? Quais foram as suas dificuldades? São os horários, é a quantidade, são as opções, né? É falta de organização, é falta de planejamento. Então, a gente tem que detalhar aonde está o problema, né? Para aquele paciente conseguir seguir a conduta. Porque muitas vezes é uma questão de rotina, é uma questão de que não tem ajuda dentro de casa, de que as pessoas em casa não costumam comer frutas, verduras e saladas, e que para essa pessoa é muito difícil ela manter isso. Então, são algumas barreiras que a gente encontra. E aí a gente tem que achar soluções para essa pessoa. Muitas vezes eu acabo dando um personal diet, que nada mais ir na casa daquele paciente, dar uma aulinha ali, né? Não seria uma aula, né, teórica, né? Mas seria uma orientação em geral para a família, né? A gente faz o peso de todo mundo, faz a aferição, monta um cardápiozinho geral ali para todo mundo, né? E, claro, aquele paciente que está realmente em consulta individual, ele vai ter o cardápiozinho dele individual. Mas aí a casa vai ter um cardápio geral, assim, mais equilibrado, mais saudável, para que todo mundo consiga entrar, né? Para que as pessoas consigam ali, que vivam, consigam ajudar aquele paciente que precisa e quer tanto emagrecer e não consegue, muitas vezes, por conta dos hábitos familiares, né? Então, eu acabo tendo esse serviço, claro, que é a parte da consulta, né? Não é o mesmo valor. A pessoa acaba contratando esse plus e dá certo. Ou, às vezes, a gente consegue resolver no consultório com algumas soluções ali. Então, a gente vai identificando as dificuldades e vai tentando solucionar ele da melhor forma, né? Então, colocar um dia específico para o paciente fazer marmitinha ou pedir marmitinha, colocar o paciente comprar pelo menos 2 frutas por semana, que pelo menos ele já vai conseguir comer pelo menos uma frutinha ali todo dia, né? Então, a gente vai colocando algumas metas, alguns desafios para que ele consiga aderir ao cardápio, né? Como você costuma lidar com isso no dia a dia? No caso, com os pacientes que apresentam resistências, e qual estratégia você usa para ajudar essas pessoas a se abrirem para as mudanças? Olha, faz parte da realidade. As pessoas, elas vêm pro consultório com uma ideia de, tipo assim, eu vou sair daqui, a Nutri vai me dar uma dieta e eu vou voltar magra. Só que as pessoas esquecem que elas precisam fazer pelo menos 70%, colocar em prática 70%. 20% é o nosso, 30%, 20% é o nosso trabalho, né? Que é orientar, é entender a dificuldade, é fazer o cardápio. Então, 30% é a gente. O 70% é com a pessoa. E às vezes as pessoas chegam pra gente, elas não têm esse feeling, sabe? Que elas precisam ir lá pra cozinha, vão ter que cozinhar, vão ter que ir pra feira, vão ter que ir pro sacolão, vão ter que, sabe? Vão ter que lavar as frutinhas, a salada. Elas não têm essa mentalidade. Então, a gente tem que ensinar, né? Basicamente, educação nutricional. Então, a gente tem que ensinar. E cada consulta é única, porque o paciente ele não vai mudar no primeiro mês 100%. Então, no primeiro mês, sempre a adesão do paciente é mais complicada, porque ele está entendendo ainda como funciona passar numa nutricionista, né? Então, ele está entendendo o que é um cardápio, o que ele precisa mudar na rotina dele, como que ele vai estar mudando essa rotina, né? Então, para o paciente é muito mais difícil do que para a gente. E Thaís, o que você falaria para você do passado quando você ingressou nos estudos para nutrição? Que conselho você daria? O que teria gostado de ouvir naquela época? Eu falaria isso aí, linda. Continua, que você tá certíssima na sua escolha. Não escuta a sua família. Porque na época, quando eu escolhi o curso de nutrição, eu era menor de idade. Eu entrei na faculdade depois, né? Antes eu fiz o tecnólogo de alimentos, porque a intenção da minha família era que eu fosse engenheira de alimentos. Ou médica, né? Porque a minha família inteira ou é médico ou é engenheiro. E eu não queria nenhuma das áreas, eu não queria... Imagina, gente, sabia nem lidar, depois só descobri depois, né? Que a UTI pra mim já não dava, imagina ser médica, jamais. E engenharia, falei, vamos tentar, né? Tinha 17 anos, não tinha muita autonomia ainda.
Então, eu tentei fazer a parte de tecnologia de alimentos, me formei em tudo, mas eu não segui carreira na área porque não era tudo que eu queria, né? E ainda bem que eu tive esse poder de escolha depois, falar, não, agora eu vou fazer nutrição, porque é o que eu sempre quis, é o que eu quero. E é isso. E as pessoas falavam, mas você vai passar fome. Porque nutricionista não dá dinheiro. Porque nutricionista ninguém vai, é luxo. Eu falei, médico não é, né, gente? E é o que mais falam para as pessoas, que não dá dinheiro. É incrível isso, né? Eu acho que é qualquer profissão. Eu ouvi muito isso da minha família, vocês não têm ideia. Eu não tinha muito apoio, assim, familiar em relação à minha escolha depois, né? As pessoas queriam que eu fizesse engenharia mesmo, porque engenheiro é engenheiro, né, gente? De alimentos, porque, tá na área de alimentos, que é a área que você quer. Mas não tinha nada a ver com a nutrição, a parte de tecnólogo de alimentos, nada a ver. Era a parte industrial, nossa, nada a ver. A única parte que eu gostava era de qualidade mesmo. E aí foi isso, e foi muito difícil, assim, né? O meu pai, graças a Deus, meu pai é muito compreensivo, respeitou minha decisão quando eu falei que quero fazer nutrição, é isso mesmo, já fiz o curso de tecnólogo, não é isso que eu quero, tenho certeza que não é o que eu quero, eu não quero fazer engenharia. E aí ele falou, então não tem jeito, né? A menina quer fazer nutrição, então vai, faz nutrição, escolhe aí a faculdade que eu faço aí, te ajudo e tal. E aí foi isso. Então, o que eu falaria para meu eu do passado é isso, não desiste do seu sonho, porque de primeiro momento, às vezes, a gente não tem muito apoio, não tem muito incentivo, mas uma frase que eu sempre levo comigo é, se Deus colocou um sonho no seu coração, é porque ele é seu e ninguém tira. Então, você tem que ir atrás desse sonho. E é isso, e deu certo. Não é fácil entrar nessa área de consultório, de atendimento, é muito trabalhoso. Então, a gente tem que se divulgar muito, a gente tem que bater contra as blogueirinhas, a gente tem que tentar dar o nosso melhor em tudo, sabe? Na internet, nas consultas, na divulgação, nas parcerias. Então, é muito difícil essa relação, né, com as pessoas, de manter essa relação com as pessoas. Mas é isso, né? O que me mantém hoje é viver esse sonho. Então, é não desistir mesmo. E também, que nem você comentou sobre que você queria trabalhar na parte hospitalar, eu acho que a parte mais difícil é mexer com o nosso psicológico, né? Mexe muito com a nossa saúde mental e essas coisas. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela foi para essa área hospitalar, ela sempre quis, ela decidiu isso na faculdade, a gente ainda falava que a gente ia trabalhar juntas, e ela tá até hoje nessa área hospitalar, ela ama, ela é apaixonada pelo que ela faz. Eu não consegui, por conta dessa questão psicológica mesmo, de ser muito emocional, de não ter capacidade de ver uma pessoa debilitada ali, sabe? Eu acho muito pesada, né, para pessoas que têm realmente garra de ficar naquela área mesmo. Eu admiro muito, mas eu não conseguiria, eu acho. Eu não consegui mesmo. Quando você entra dentro de um hospital, é muito complicado. Um dia você tá ferindo o paciente, às vezes questão de horas. Daqui a pouco você volta do almoço, cadê o paciente? Faleceu. A UTI é assim, gente. Aí você fala, como assim faleceu? Eu acabei de ferir a pessoa. Já foi. Estamos tirando a maca, o leite já. Aí você vai lá, o paciente tá coberto, às vezes já nem tá lá mais, só tá o colchão. É uma coisa, assim, muito doida, sabe? E o pessoal lida isso com muita naturalidade dentro do hospital. E eu ficava, assim, chocada, assim, sabe? Tinha dias que eu não conseguia nem almoçar. De tanta coisa que a gente vê lá dentro, é muito complicado. Pra mim foi muito difícil. E nem assim, essa minha amiga, ela amou o estágio. Pra ela, tava no paraíso, ela seguiu carreira, tá lá hoje, bem sucedida também, trabalhando na área. Mas eu não consegui. Pra mim, no hospital não vai. Bom, e assim a gente chegou ao fim do nosso podcast especial da Universidade São Judas Tadeu, desenvolvido para a Unidade Curricular Vida e Carreira. A gente espera que essa conversa tenha te inspirado a refletir sobre seus hábitos, sua saúde e como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no nosso dia a dia.
E também queremos agradecer de coração a nossa convidada, a nutricionista Thaís, por ter compartilhado tanta informação valiosa com a gente. Foi um bate-papo enriquecedor. E para você que ficou até o final, muito obrigado pela escuta. Continue se cuidando, se alimentando bem e investindo em você, na sua carreira e na sua vida.